Uau, hein? Vamos lá, respira fundo, toma fôlego, vamos lá, sem perder tempo aqui no Morning Show. O programa vai ser quente, por esse primeiro assunto já dá pra gente medir a temperatura. Eu quero saber o que foi dito pelo presidente Jair Bolsonaro, o contexto em que ele falou essa frase horrorosa, se tudo bem, isolada. Eu quero ver o que você nos apresenta aí como argumento, como que você contextualiza essa fala que diz o seguinte, aspas, uma pessoa com HIV é uma despesa para todos, fecha aspas. Vamos lá, quais foram as reações também a essa declaração do Bolsonaro, Paulinha? Vamos lá, então na saída ali do Palácio da Alvorada, como de costume, o presidente Jair Bolsonaro comenta, diversos assuntos, então ele estava fazendo uma defesa à ministra Damares Alves sobre a questão da abstinência sexual, como política pública contra a gravidez precoce. Aí o Bolsonaro até exemplificou com a história de vida dele, que ele diz que não gostaria que a filha dele, que hoje tem 9 anos, estivesse grávida no ano que vem, e que isso não tem cabimento, que as pessoas acabam esculhambando a Damares, mas que ela tem razão nessa história. E aí foi dentro desse contexto que o Bolsonaro entrou numa narrativa de contar o que aconteceu com a mulher do Alexandre Garcia. Então ele começa a contar essa história trazida pela mulher do Alexandre Garcia, que tem a ver com, exatamente, com gravidez precoce. E aí, em vez de eu contar para vocês como é que ele deu essa frase, eu acho melhor que a gente ouvir tudo, ouvir direitinho. É um vídeo, Ed, a gente vai soltar agora, do que o Bolsonaro falou a respeito dessa história do Alexandre Garcia e o que é que isso tem a ver com HIV e com gravidez precoce. Vamos conferir. Ele fala que a esposa dele, que é obstetra, atendeu uma mulher que começou com o primeiro filho com 12 anos de idade, o outro com 15, e no terceiro, que a esposa dele atendeu, o terceiro filho, ela já estava com HIV. Ele quer ajudar a combater. Uma pessoa com HIV, além do problema sério para ela, é uma despesa para todos aqui no Brasil. Agora, essa liberdade que pregaram ao longo do PT todo, que vale tudo, se glamoriza certos comportamentos que um chefe de família não concorda, chega a esse ponto, uma depravação total. Não se respeita nem em sala de aula mais. Tá aí a fala do Bolsonaro, que obviamente repercutiu na internet. Então, o cantor Johnny Hooker escreveu o seguinte, pense em tantos amigos e conhecidos que convivem com HIV e tenham vontade de vomitar com essa declaração simplesmente perverso e criminoso. E a Sâmia Bonfim também comentou, dizendo, nenhum brasileiro deveria ser considerado como despesa pelo presidente da República. Saúde pública é um direito de todos os cidadãos. Declarações criminosas e nojentas contra a população portadora de HIV/AIDS só estimulam o preconceito e a ignorância. Edgar Piccoli. Bom, vamos lá, vamos seguir. Adriles, já passo a bola para você, só para dar um dado aqui para o nosso ouvinte. Para o nosso espectador, aí o Brasil tem uma estimativa de 866 mil pessoas com o vírus do HIV. Bom, é uma declaração ali, que ele tenta contextualizar frente a uma declaração da mulher do Alexandre Garcia, que é médica, enfim. E diz essa frase horrorosa, assim, uma pessoa com HIV é uma despesa para todos aí. Você não acha que a declaração de um presidente, por mais que a gente já não tenha esperança nenhuma de uma linguagem mais refinada do Bolsonaro, de um senso um pouco mais próximo ao entendimento da impessoalidade do cargo, todas essas coisas, como cai para você essa frase, Edgar, Adriles? Com toda sinceridade. Já que a saúde, inclusive, ali, para te passar a bola, é um direito de todos e é um dever do Estado. Sim, promover a saúde. Mas é uma despesa para o Estado e uma despesa para todos, que todos pagam imposto de renda. Como educação, como segurança, ué. Exatamente. Mas o que ele está dizendo é uma verdade que a gente está exatamente, concordando aqui. É uma despesa para todos. Eu não vi nenhum tipo de má intenção em desprezar, em menosprezar, em fazer uma crítica acerba àqueles que pegam mais. O que está incutido na fala do presidente, e ele se expressa mal, quem sou eu para ser intérprete da fala do presidente, mas a imprensa se coloca como isso faz o tempo inteiro análise sintática das frases do Bolsonaro, pensando pequenas frases, colocando como se ele fosse um monstro. Eu acho isso meio torpe,
sinceramente. Eu acho que a imprensa é que tem que ser advertida por esse tipo de pegadinha meio tola. Quando ele diz que muitas pessoas que têm AIDS são despesa, e são despesa para o Estado, ele não está atacando esse tipo de despesa, ele está alertando para o fato, por exemplo, que a AIDS se transformou numa doença de menor gravidade que havia. A gente viveu os anos 80, né, que as pessoas morriam, porque não tinha nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de remédio de profilaxia para a doença. Hoje a AIDS virou uma espécie de diabetes crônica e que isso incita um comportamento talvez mais promíscuo ou menos seguro em não usar camisinha, e não usar remédio, enfim, e ter uma maior promiscuidade. A gente tem que lembrar que a fala dele estava num contexto de defesa da política de abstinência sexual proposta pela Damares, em conjunto, a gente é bom lembrar, com as políticas preventivas que não deixaram e não deixarão de acontecer, segundo o Ministério da Damares, mas vai haver uma conscientização maior da relação sexual precoce de meninas, como o Bolsonaro lembrou, de 11, 12 anos, que encaram uma gravidez precoce, ou uma DST, ou uma AIDS precocemente, que esse tipo de coisa pode ser evitável. Mais uma vez, ele não atacou as pessoas que estão com AIDS, ele não disse em momento nenhum que vai cortar as verbas para as pessoas que estão com AIDS, ele simplesmente lembrou, também reiterou o fato de um tipo de progressismo que incita um comportamento mais hedonista, de liberdade, que se pode transmutar em libertinagem sexual, isso em conjunto com essa cultura progressista de uma certa cafajestice sexual, que a gente já falou aqui, incita e promove maior promiscuidade. É muito simples. O que o governo está tentando fazer é estabelecer um tipo de propaganda de um elo de identificação, de afeto, de identificação, de afinidade com a pessoa que você possa ter um relacionamento, e de coibir ou tentar, de alguma forma, amenizar essa questão da sexualização precoce, que é estimulada por bailes funks, por uma cultura de cafajestice sexual que o governo tenta debelar. O governo vai conseguir sozinho? Claro que não. Isso é uma ação conjunta, como a gente já disse aqui, de educação, de mudança de estrutura, mas é um ato, já é um ato utópico no sentido de estabelecer esse diálogo e esse discurso de uma primeira vista.